Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulino e São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. E vamos trazer para você a análise do que foi essa atuação catastrófica do São Paulo na derrota de virada para o Santos por 3-1 na noite deste sábado, dia 1º de fevereiro, oitava rodada do Campeonato Paulista. Revés, primeiro revés, né, do São Paulo na temporada, com um gosto extremamente amargo, né, extremamente amargo, né. De fato, uma atuação, principalmente no segundo tempo do São Paulo, que não deu para entender. O Zubeldia erra ainda nas substituições, erra na sua proposta de jogo, erra na rotação da equipe. E, enfim, o São Paulo meio que ressuscita o Santos, que estava ali há 4 partidas sem conseguir a vitória, entra com uma motivação extra, né, para o clássico, por conta da volta do Neymar, toda aquela festa que foi na Vila Belmiro no dia anterior. Então o Santos precisava dar uma resposta para a torcida. E o São Paulo parece que não entendeu a importância do jogo, as circunstâncias do jogo, a proposta do jogo. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes, você sabe, eu tenho que fazer o jabá habitual. Por favor, eu vou pedir educadamente, implorando, né, para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui, você vai ser avisado. Isso é uma forma do YouTube entender que você acha o conteúdo bacana e que ele merece ser propagado aí nessa plataforma tão concorrida e disputada. Vou pedir também para que você compartilhe, né, esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor. Também vou pedir que você pense com muito carinho na possibilidade de virar membro aqui do canal. São só R$ 7,99 por mês, mais barato que uma cervejinha, mais barato que uma garrafa de refrigerante de 2 litros de qualidade, né? Porque tem refrigerantes mais baratos, enfim. Mas pense com carinho aí, só R$ 7,99 por mês, uma quantia que a gente julga aí irrisória. Você também pode fazer a sua doação via Pix, vai estar aqui do lado o QR Code, ou também o botão Amei embaixo, o coraçãozinho, você clica nos 3 pontinhos que vai estar aqui embaixo do vídeo, ou vai aparecer direto já o Amei, é um coraçãozinho, você faz sua doação aqui para o YouTube. Também tenha, você também pode apoiar o nosso Apoia-se, desculpa a redundância, né? Lá os valores são um pouquinho mais altos, lembrando que tanto virando membro quanto assinando o nosso Apoia-se, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, é uma cortesia que a gente dá para ajudar no nosso trabalho. Pense com carinho, se você quiser e se você puder, para ajudar a gente a ficar cada vez mais focado, a se dedicar cada vez mais de forma exclusiva aqui pro Avante Meu Tricolor. Garganta dando uma falhada, desculpa, mas vamos assim mesmo, porque já apertamos o botão, vamos lá, uma tacada só, não gosto muito de ficar editando vídeo, não. Não por conta da qualidade, mas por conta da ideia mesmo, né? Porque, de fato, a gente prepara um roteirinho, prepara um roteiro escrito, um roteiro mental e vamos falando aqui o que der a ter. Rapaziada, bem, o sinal de alerta já foi ligado muito antes de começar o jogo, com a tempestade que caiu em Santos antes da partida, terminou de estragar o gramado da Vila Belmiro, que já estava prejudicado por conta da festa, da apresentação do Neymar, então já sabia que seria um cenário meio semelhante ao jogo contra o Corinthians, né? Não só pelos quesitos técnicos, né, gramado ruim e ficar adiando o início do jogo por conta da chuva, mas também da proposição de jogo, né? Era um jogo mais duro, um jogo mais pecado. Se você voltar aqui no canal, você vai ver na minha análise de intervalo do clássico contra o Corinthians, que eu via um Corinthians tentando explorar a saída de jogo do São Paulo por conta da qualidade técnica dos atletas que o São Paulo tem em seu elenco, principalmente o quadrado mágico, né? O quarteto ofensivo aí, tirando o Caleri, tirando um pouco o Luciano também. Eu já vou falar um pouco do que eu achei da atuação do Luciano no jogo, né? O São Paulo é um clube técnico. É um Lucas que põe a bola no chão e arranca, é um Oscar que pensa e distribui o jogo, os dois aparecendo com muita qualidade na frente para finalizar. O próprio meio-campo do São Paulo, né, com o Alisson e o Pablo Maia é mais defensivo, mas o Alisson muito mais, também tem essa característica de jogar com a bola no chão. O São Paulo dificilmente faz inversão de jogo, dificilmente insiste em jogadas aéreas.
São Paulo é um time de bola no chão. E quando pega um campo prejudicado pela chuva, se complica um pouco. Isso já foi visível lá contra o Corinthians. Mas aí é claro, o jogo contra o Corinthians entra para o imaginário pelo segundo tempo estupendo que o Corinthians fez, muito graças às condições do gramado do Morumbi. Claro que não é só isso. O Lucas botou a bola debaixo do braço e foi o melhor naquele clássico, né? Mas a drenagem do gramado do Morumbi ajudou bastante o São Paulo a desenvolver o seu jogo no segundo tempo e engoliu o Corinthians por completo. Hoje não. Hoje o São Paulo jogou fora de casa, na Vila Belmiro, um estádio mais acanhado. Não conheço o sistema de drenagem da Vila Belmiro a fundo para fazer aqui qualquer prognóstico, mas era evidente que, também por conta da chuva, que foi muito mais forte da que caiu antes do clássico, né? Pelo menos os relatos de quem mora em Santos ou de quem estava na Vila Belmiro, dos colegas jornalistas ou dos meus próprios amigos caiçaras, né? Era de que a chuva estava maior, né? E prejudicou mais as condições, repito, de um gramado que já vinha prejudicado por conta da festa, dos shows que aconteceram, montagem de palco, um monte de gente pisando no dia anterior da festa do menino Neymar voltando à Vila Belmiro. E o Neymar realmente deu o doping emocional pro time do Santos. Eu não vi nenhum jogo do Santos no ano até esse, né, mas eu acompanho bastante, eu gosto, é o meu guilty pleasure. Um dos meus guilty pleasures da vida é acompanhar a imprensa santista, os camaradas torcedores ou os jornalistas mesmo, lá da Baixada Santista. É uma das coisas que eu gosto de fazer, porque eu gosto da visão que eles têm de futebol, da expectativa que eles têm sobre o time deles. Até serve um pouco de inspiração aqui pro meu modo de falar, pro meu modo de se comunicar aqui no canal, né? Felipe Noronha, lá do Elvin de Santos, o Rodolfo, que está agora no Elvin do Peixão, o Sormani, são personagens que eu acompanho, porque me inspiram profissionalmente. Eu gosto do trabalho deles, independente do time. Eu não tenho nenhum vínculo emocional que seja com o Santos. Então o meu conhecimento do Santos vem muito, na verdade, do que esses caras falam. E o cenário que me parecia era de terra arrasada. O Santos não estava jogando nada. Os números provam isso. 4 jogos sem vitória. Mas o príncipe, né, para irritação aí de uma certa jornalista que criticou o termo, voltou. E aí, meu camarada, dá um doping emocional. Todo mundo quer mostrar serviço. Ninguém quer perder a boquinha de jogar ao lado do Neymar. Então era muito claro e evidente que o Santos ia vir mordendo o calcanhar para cima do São Paulo num campo prejudicado. Então, ou seja, o São Paulo chega no jogo desfalcado, né, o Alan Franco correndo o risco de contusão, sentiu a coxa e acabou sendo poupado do duelo, né? Entrou o Sabino, já ia ter, vamos dizer assim, mais dificuldades defensivas na sua zaga. E deveria ter sido pensado uma sistematização de jogo que completasse mais os espaços do campo, porque é meio evidente que o quadrado mágico, né, o quarteto mágico, o Lucas e o Oscar não voltam para marcar. O Lucas, assim, não é que não voltam para marcar, eles dão o primeiro combate, né? Mas cria-se espaço, até por conta da vocação ofensiva do Alisson, né? E o São Paulo começou o jogo na Vila Belmiro mostrando que ia jogar da mesma maneira que ele jogou contra o Corinthians no Morumbi. Ou seja, transição rápida de jogo, tentando os laterais pouco avançando e dando mais suporte ali para o meio-campo, só que o meio-campo não estava num dia muito feliz. O Pablo Maia penou com as poças d'água, o Alisson penou com as poças d'água, o Oscar penou com as poças d'água. Quem estava saindo um pouco mais da área para tentar melhorar essa transição era o Luciano, ora o Caleri. O Caleri não fez uma partida desastrada, o jejum continua, a gente vai falar disso, mas o Caleri também tentando, mas era um São Paulo com mais dificuldade do que o habitual ante o Santos, que estava mordendo o calcanhar, né? E faltou também, acho que um pouco mais de conhecimento do gramado da Vila Belmiro, né? O São Paulo jogou lá com o mandante em 2023, né? Mas estava há um ano sem jogar na Vila Belmiro, né? O Santos estava na Série B, enfim, o São Paulo não jogou, né, o último ano na Vila Belmiro. Lembrando que o clássico contra o Santos no ano passado no Paulista foi no Morumbi, né? E aí, pô, enfim, o Luciano perde uma chance clara aos 7, que ele sai livre na cara do goleiro e talvez pelas condições do gramado ele não tenha medido direito a força, a bola sequer chega na linha de fundo. Eu comento isso na análise do intervalo. Lembrando que muita coisa do que eu falei na análise do intervalo aqui eu vou pular, porque já era lá e também já é uma ideia passada, porque até então eu dava o jogo como aberto, porque, na minha opinião, era o São Paulo se adequar ao gramado que o São Paulo conseguiria. O São Paulo não estava tão mal na partida, igual aconteceu no segundo tempo, né? O gol do Santos sai numa jogada que eles estavam tentando os 45 minutos.
jogada pela lateral, o São Paulo muito frágil na marcação pelas laterais, né? O Rafael salva a cabeçada num primeiro instante, mas num rebote ali, um erro da zaga, um erro de cobertura da zaga, seja do Enzo Dias e do próprio Sabino, né? Deixa o Guilherme livre ali, ele que testou primeiro, o Rafael espalma, a bola volta no pé do Tiquinho, que toca, rola para ele completar para a rede vazio. Mas no segundo tempo a impressão que dava era que o cenário estava aberto, era um jogo aberto, e talvez com o gramado um pouco mais seco, o São Paulo poderia melhorar a sua partida, repetir, se não inteiramente, parte do desempenho que ele mostrou contra o Corinthians, né? Essa era a expectativa, eu falo isso na análise do intervalo. Não foi o que aconteceu. O Santos, que já no decorrer do primeiro tempo já tinha melhorado a sua marcação, valendo-se dos erros posicionais do São Paulo, preenchendo um pouco o espaço, o Santos passou a jogar em cima do buraco entre linhas do São Paulo, seja do ataque para o meio campo, do meio campo para a defesa, né? Passou a jogar em cima da exposição que teve, que ficou entre Pablo Maia e Alisson, né? Expondo a zaga, porque tinham que sair para entregar o jogo para o ataque. Isso criou um buraco. O Santos tem jogadores rápidos, tem jogadores velozes, tem jogadores oportunistas. O Soteldo, o próprio Gabriel, esqueci o sobrenome dele, né? Bom Tempo, né? Gabriel Bom Tempo, que marca o gol, né? A gente vai comentar já do segundo gol do Santos. Mas o lateral esquerdo deles que fez uma boa partida. E principalmente a dupla Guilherme, né? A dupla Guilherme e Tiquinho, né? O Tiquinho muito bem no jogo também. O eixo ofensivo do Santos estava muito atento a essas brechas que o São Paulo dava, essas crateras que se formaram dentro de campo, por erros posicionais. E o segundo gol sai nisso, uma jogada que o goleiro estoura lá de trás, uma tabela entre o Soteldo e o Guilherme, e acham o menino lá, o Gabriel Bom Tempo, livre, e eles com toda a liberdade do mundo ali no meio campo, né? Para poder marcar. O terceiro gol é meio que uma cópia do segundo, né? Mas a diferença é que quem finaliza é o Guilherme, né? Também jogada pelo meio, com liberdade, sem marcação. Só que no terceiro gol tem um agravante. Tem um agravante da substituição que o Zubeldia fez de tirar o Pablo Maia e colocar em campo o Ferreirinha. Talvez para melhorar a saída de jogo do São Paulo, que o São Paulo estava meio encaixotado, por ter que fazer essa recomposição defensiva. Ficou sem elo de ligação com o ataque, prejudicou um pouco, tava muito pior do que estava no primeiro tempo, né? O Lucas voltando menos, o Oscar voltando menos, ele coloca o Ferreirinha em campo no lugar do Pablo Maia, tira o único homem de ofício de marcação do meio campo, recua mais o Alisson para a função de primeiro volante, põe o Oscar de segundo volante. Eu tava vendo aqui alguns comentários de redes sociais falando que o Oscar já jogou assim no Chelsea, mas o Oscar quando jogou assim no Chelsea, o Oscar tinha menos de 30 anos, né, meu camarada? O Oscar tinha um físico melhor, um fôlego melhor, o Oscar tinha companheiros de ataque com uma intensidade maior, e a rotação do Chelsea é incomparável com a do Chelsea do Oscar, tá? É incomparável com a rotação do São Paulo hoje. O São Paulo estava um time apático, um time preso, um time prejudicado pelo gramado, um time que não conseguiu impor a sua dinâmica de jogo, um time que estava jogando muito espaçado, e aí, vem o terceiro gol para, vamos dizer assim, coroar o erro do Zubeldia, que para mim foi um erro. O Zubeldia erra quando ele muda a sistemática de jogo, já não estava funcionando, mas muda para pior. Talvez o São Paulo devesse, pelo contrário, aumentar o seu poder de marcação no meio campo, para tentar um pouco anular a movimentação, o giro do Santos, o giro ofensivo do Santos. Não foi o que aconteceu. E a partir daí, né, com 3-1 no placar, o Santos tira o pé, um gramado pesado, o Santos resolve, faz a opção por tocar mais a bola, trabalhar mais o seu jogo, pensar a dinâmica do seu jogo, né, cadência mesmo, né, se poupando mesmo, e tá certo, contra um São Paulo inofensivo, contra um São Paulo que aí desabou, né, um Oscar preso na marcação, já não conseguia criar, não conseguia fazer o vínculo. Mesmo assim, o Ferreirinha que entrou ainda ciscou um pouco, né? O Ferreirinha é um cara que tem qualidade, é um cara que tem como por características quebrar linha, conseguiu. Entra o Ryan Francisco no decorrer do jogo, que tem tem oportunidades, vamos dizer assim. Tem oportunidades, mas claro, né? Num sistema defensivo que estava sólido, né? Eu vi alguns setoristas do Santos criticando a defesa do Santos, criticando a esquematização defensiva do Caixinha. Eu não entendi, porque hoje realmente o Santos encaixou. O Santos conseguiu propor o seu jogo, fazer uma propositiva de jogo boa, né? Fazer uma propositiva de jogo que funcionasse do goleiro ao ponta esquerda, tá? Então,
É uma partida para se esquecer do São Paulo, né? A gente espera que isso tenha sido um ponto fora da curva, que tenha sido muito mais ocasionado pelo doping emocional do Santos, que vê o retorno do seu principal jogador desde o Pelé. E aí, claro, todo mundo quer mostrar trabalho, todo mundo quer mostrar serviço. A gente espera realmente que o Zubeldia aprenda com os erros e que o Zubeldia pense melhor essa forma do São Paulo atuar fora de casa, contra adversários mais difíceis do seu mesmo nível, né? Como, por exemplo, o Palmeiras, né? Vai ter um Palmeiras aí fora de casa, vai ter um Brasileirão pela frente, talvez o quarteto não funcione da forma como o Zubeldia quer que funcione jogando contra esses times, ou jogando com times com transição rápida. É algo para se pensar, é algo para se avaliar. É um resultado que machuca, que acaba com a vencibilidade, mostra as fragilidades do São Paulo, dá um pouco de voz àquele coro que criticou, né, a escalação do quarteto junto, justamente pelos riscos defensivos que isso poderia acarretar. Isso dá margem, vai dar margem para muita crítica, vai dar margem para muito chiado aí, até o jogo de quarta-feira contra o Mirassol. E vamos ver como é que vai ser o futuro. Realmente, na minha concepção, liga-se um sinal de alerta para o São Paulo, né, de que talvez escalar todo mundo, todo o seu poder ofensivo de uma só vez em jogos difíceis, fora de casa, com um gramado pesado que seja, não seja a melhor das hipóteses, não seja a melhor das alternativas. Fica aí a lição, São Paulo. É assim, a gente erra para aprender, e eu acho que o Zubeldia errou, e que fique, que sirva como legado para ele. Beijo do gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações, já sabe, curte, inscreve-se, compartilha, faz o Pix, ajuda a gente, tchau.